Olá, tudo bom? Hoje a aula é sobre o aparelho faríngeo e o desenvolvimento da face, parte 1. É uma aula longa, então eu dividi em duas partes, tá? Como vocês sabem, meu nome é Estefanel. Então, os tópicos que eu vou abordar na nossa aula de hoje são os arcos faríngeos, sua existência, vou explicar o que eles são, de onde é que eles vieram, e daí os derivados de algumas partes deles, derivados das fendas, derivados das bolsas e derivados das cartilagens faríngeas. E vamos abordar também já a formação da língua. Então vamos lá. Lá no início da quarta semana de desenvolvimento, quando a gente está fazendo o quê? Fechando o embrião, tendo dobramento céfalo-caudal do embrião, tá? Nessa época a gente já tem também a formação do tubo neural, que a gente já explicou, formou-se a notocorda, induzia a formação do tubo neural, o tubo neural fechou. Separaram-se as células da crista neural, elas costumam migrar lateralmente, e o grosso delas, né, a maior parte delas, vão originar quem? Como é que chama mesmo aquele negócio? Os gânglios nervosos ao longo da medula espinhal. Tá bem. Eu falei também para vocês, quando eu falei de crista neural, que algumas dessas células da crista neural vão migrar para os mais diferentes lugares. Este é um deles, tá? Então, lá no início da quarta semana, células da crista neural migram para dentro da região dos arcos faríngeos. Então, elas vão invadir os arcos faríngeos, tá? Ao final da quarta semana de desenvolvimento, você já tem os arcos bem definidinhos, tá? 4 deles. O quinto e o sexto arco são rudimentares, tá? E, portanto, não são visíveis da superfície. Isso aqui é um embrião aos 23, 24, 26 e 28 dias, tá? 23 dias, ó, o neuróporo anterior ainda é muito amplo, né? Ainda não está fechado. Aqui você tem os somitos e o primeiro arco mandibular. Mas a gente enxerga isso tudo melhor quando a gente vira o embriãozinho de lado. Então, nessa primeira imagem, ele está, digamos assim, de costas, para quem está vendo, e aí eu viro ele, tá? Essa aqui é a parte dorsal, essa aqui é a parte ventral dele, e aqui, obviamente, a parte cefálica. Então, você ainda tem o teu neuróporo rostral, né, anterior muito amplo, muito aberto, e estão se formando aqui, ó, 1, 2 proeminências, são os arcos faríngeos, 2 deles. Aqui eu já tenho 3 e aqui eu já tenho os 4 arcos faríngeos bem visíveis, que é o que está dito aqui, sendo que o quinto e o sexto a gente nunca vai ver tão bem pela superfície, tá bem? Muito bom. Aqui falando da migração das células da crista neural, então observem, as células da crista neural vão migrar cada uma da sua região para dentro do arco faríngeo próximo a ela, tá? Então tá aqui a migração das células da crista neural para dentro dos arcos faríngeos em formação. Aqui então a gente tem uma imagem do embrião olhando ele bem de frente, tá? Isso aqui é a região encefálica, aqui nós temos o primeiro arco faríngeo, tá? Essa regiãozinha marcada em azul aqui é a nossa membrana bucofaríngea, que nós já falamos dela durante a terceira e a quarta semana, principalmente na terceira semana de desenvolvimento, quando a gente tem a gastrulação, onde o mesoderma se infiltra ao longo de todo o embrião, entre o futuro ectoderma e o endoderma, exceto em 3 lugares, que era a membrana bucofaríngea, membrana cloacal e na região da notocorda. Tá? Então, essa membrana bucofaríngea se mantém até aqui, que é o futuro local, obviamente, de abertura da boca. Tá? Aqui você tem, então, a saliência maxilar e saliência mandibular. Essa coisa grande aqui, ó, isso aqui é o coração do embrião em desenvolvimento, tá? Aqui a saliência cardíaca. A membrana bucofaríngea já logo começa a se romper, e aqui, então, você já tem o estomodeu. Estomodeu é o nome da boca primitiva. Quando vocês viram o desenvolvimento das glândulas, tá, endócrinas, vocês viram o desenvolvimento da hipófise. A hipófise, uma parte dela é justamente um brotamento da parte superior do estomodeu, ou boca primitiva, tá? Muito bem. Mas nós vamos falar disso aqui, nós vamos falar dos arcos faríngeos, então aqui é primeiro, segundo, terceiro arco faríngeo, tá? Pra gente se localizar. Então, afinal de contas, o que são os arcos faríngeos? Eles são um eixo de mesênquima recoberto por ectoderma e endoderma, tá? Lembrando que
o mesênquima é o tecido conjuntivo embrionário indiferenciado que você encontra no embrião, tá? Ele é encontrado aonde? No mesoderma. Então, num primeiro momento, todo o teu mesoderma é mesênquima. O ecto, aqui ó, o ecto e o endoderma são o que? Epitélios, tá? Então, o arco faríngeo é constituído de mesênquima mais ecto e endoderma, ok? Tá bom. Lá na terceira semana, o mesênquima é derivado somente do mesoderma, que é a terceira camada, né? Ecto, meso e endoderma. Então, na terceira semana, esse mesênquima é mesoderma puro. Na quarta semana, como a gente já falou, esse mesênquima vai ser invadido por células da crista neural, tá? E elas vão contribuir fortemente na formação de alguns componentes esqueléticos da face. Se você não tem essa migração adequada, você vai ter malformações associadas, ok? Ok. Então, os arcos faríngeos são eixos de mesênquima, 1, 2, 3, 4, e eles vão ser separados do lado de fora por fendas faríngeas. Pelo lado de dentro, a gente tem as bolsas faríngeas, que separam os arcos, tá? Lá na quinta semana, o nosso segundo arco faríngeo aumenta muito e ele vai recobrir o terceiro e quarto. E com isso, você vai ter o teu pescoço lisinho, tá? Se você não tivesse isso, você teria as tuas fendas expostas, você seria como se fosse, na verdade, seria o análogo ao desenvolvimento dos animais que têm brânquias. Então, vamos usar os peixes, que são os mais óbvios, né? Então, os peixes respiram por brânquias e tudo mais, porque você manteve a comunicação entre bolsa e fenda faríngea, pelo lado de fora, inclusive, tá? Tá, na quinta semana, então, como esse segundo arco ele cobre as fendas faríngeas pelo lado de fora, fica temporariamente só um buraquinho lá dentro chamado de seio cervical. Depois ele vai desaparecer, tá? Ao final da sétima semana, as fendas faríngeas do segundo e do quarto arco e o seio cervical já todas desaparecem, e aí então você tem o teu contorno liso do pescoço. Muito bem. Para a gente ver qual é a proporção dos arcos faríngeos e a formação da face, né, num embrião dessa idade, olha aqui, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, você já viram essa imagem, tá? Repara que dá mais ou menos da metade para cima, ó, da metade para cima equivale à formação de pescoço e aqui a região cervical, tá? Então, olha só, metade do embrião é cabeça e pescoço. A outra metade do embrião, nesse momento, é todo o resto dele, tá? Isso aqui é início da quarta semana, ele está fechando aqui o teu tubo neural, tá? Esse aqui é o fechamento do tubo neural. E tudo isso aqui, então, é pescoço, mais ou menos a metade do embrião, tá? Cervical mais pescoço. Aí, a mesma imagem mostrando o que vai dar origem à face. Lembra que pescoço ia mais ou menos daqui até aqui, daqui para cima mais ou menos era a cabeça, e da cabeça uma parte vai dar origem evidentemente à face. Que parte? Essa região frontonasal e o primeiro arco faríngeo. Região frontonasal e o primeiro arco faríngeo. Isso aí é que a partir de um embriãozinho desse tamanho que vai dar origem à face, tá? Olhando então o embrião nessa idade, mais ou menos, em mais detalhes, olha, isso aqui é a região bem cefálica dele, isso aqui é o ectoderma, tá marcado em rosa. O ectoderma foi removido, tá? E aí você vê aqui embaixo que uma população de células organizadas frouxamente, que é o que? É o mesênquima. Lembra? Mesênquima é o tecido conjuntivo indiferenciado. A gente falou, por exemplo, lá em MCGNO que, por exemplo, o tecido adiposo, ele se origina a partir de células mesenquimatosas. Essas aqui são células mesenquimatosas, elas têm a capacidade de se diferenciar em uma série de células ainda diferentes, tá? Então, aquilo é a mesma coisa. Num primeiro momento, esse mesênquima aqui da região cefálica é só ele mesmo, depois ele vai ser invadido por outras células. Então, o mesênquima que vai formar a cabeça é constituído de mesoderma paraxial, que são os somitos e somitômeros, o mesoderma da placa lateral e células da crista neural, tá? Isso aqui é que vai contribuir para a formação, então, aqui da cabeça.
pouquinho mais para frente, você já tem o neuróporo anterior fechado e olha, você vê claramente aqui agora o primeiro e o segundo arco faríngeo, tá? Isso aqui é coração, deixa assim, o resto, isso aqui, essas bolinhas grandes aqui são os somitos, tá? Isso aqui então é toda a região cefálica, neural, né, que está se desenvolvendo aqui. Entre os arcos faríngeos, a gente tem quem? As fendas faríngeas, tá? Isso aqui é o nosso placódio óptico, que vai desenvolver o ouvido, tá? Óptico é ouvido e óptico é olho, tá? Com a evolução, então, ao passar do tempo, o primeiro arco faríngeo, ó, ele vai formar duas proeminências, duas saliências. Essa aqui é a maxilar e essa aqui é a mandibular. Então, o primeiro arco faríngeo vai dar origem a duas proeminências, o arco maxilar e o mandibular. Evidentemente que esses dois vão dar origem à região de maxila e mandíbula no indivíduo, tá? Aqui para trás ele só está mostrando a região do gânglio trigêmeo, que também já está se desenvolvendo, tá? Os mamíferos todos, eles não são mais metamerizados, mas a gente tem uma organização inicial como se fosse em metâmeros, tá? Então, você mantém as ligações originais de somitos, de arcos. Então, aqui, ó, o gânglio trigêmeo o seu nervo vai suprir os tecidos derivados do primeiro arco, tá? Ele é relacionado aqui sempre ao primeiro arco, ainda que isso se desenvolva em regiões diferentes, tá? Então, ele é todo ligado nesse sentido, tá? Bom, os arcos faríngeos, então, vamos ver quais são eles. Nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. Lembrando que o quinto e o sexto existem, mas eles não são tão evidentes para lá de fora, então eles não ganham, assim, nomes tão específicos, tá? Então, a gente fala normalmente só dos quatro primeiros, tá bem? Então, o primeiro arco faríngeo é chamado de arco mandibular. Ele vai ter duas saliências, o processo maxilar e o processo mandibular. O processo maxilar contribui para a formação da maxila, óbvio, né? O osso zigomático e mais a porção do osso temporal. O processo mandibular vai contribuir com a formação da mandíbula, evidentemente. O segundo arco faríngeo é chamado de arco ióide, contribui com a formação do osso ióide, tá? O terceiro e o quarto arcos faríngeos não têm um nome específico. Então, tá aqui um desenho bem didático dos arcos faríngeos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto arcos faríngeos, tá? Eles formam um arco aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E assim que o sexto. Eles não são tão evidentes. A gente mostra sempre só os 4. Tá bom. Repare que aqui, o que você tem? Por fora em azulzinho, ectoderma. Em rosinha, mesoderma. Em amarelinho, endoderma. As 3 camadas germinativas que nós tivemos a partir da gastrulação, na terceira semana de desenvolvimento. Ok. Isso aqui seria você olhando a base aqui, tá? Da futura cavidade oral e faríngea inicial, tá? Repara que cada arco faríngeo tem umas estruturas dentro. Cada arco faríngeo vai ter o quê? Um arco aórtico, que é do sistema cardiovascular, seriam essas bolinhas vermelhinhas. Cada arco faríngeo tem um bastão cartilaginoso, que são esses branquinhos aqui, ele só não mostra aqui, mas tem também. Cada arco faríngeo tem um componente muscular, músculos, e cada arco faríngeo tem um nervo. Então, lembrando tudo isso, né, cada um vai ter um, que vai dar origem e vai irrigar e vai inervar regiões associadas a esta origem embrionária, tá? Muito bem. Então, só para lembrar que isso é baseado em fatos reais, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura de um arco faríngeo em grande detalhe. Olha, aqui por fora você tem o ectoderma, aqui por dentro você tem o endoderma e aqui no meio, aqui marcado em sei lá, laranja, o mesoderma, tá? Que é o que? Constituído de mesênquima e em parte de células da crista neural que invadiram esse teu mesoderma, tá? Esse teu mesênquima. Ok. Pelo lado de fora, então, você tem as fendas, cleft, e pelo lado de dentro, as bolsas, pouches, tá? Em inglês. Então, vamos lá.
Isso aqui é uma outra imagem para a gente entender direitinho a relação dos arcos faríngeos, sua localização e alguns outros elementos do embrião nessa idade, tá? Isso aqui vai dar origem ao olho, isso aqui vai dar origem ao ouvido, tá? Isso aqui é um grande coração, ele fica nessa região nesse momento, e do coração saem quem? Já os arcos aórticos. Cada arco aórtico passa em um dos arcos faríngeos. Esses arcos aórticos caem numa aorta dorsal. Aqui em amarelinho estão na verdade estaria o endoderma das minhas bolsas dessa região, tá? De arcos faríngeos, e aqui mais para trás o que esse endoderma vai dar origem. Então, o endoderma, ele está envolvido principalmente com as bolsas faríngeas, tá? Então, a primeira bolsa aqui, tá? O sulco faríngeo é pelo lado de fora, a bolsa é pelo lado de dentro, tá? Então, esse aqui seriam todas as primeiro, segundo, terceiro, quarto e o sexto arco faríngeo. Depois a gente vê por que eu não tenho o quinto, tá? A partir desculpa, também do endoderma, você vai ter o brotamento aqui dos brônquios e a continuação aqui de esôfago e traqueia, tá? O esôfago para cá, traqueia aqui em cima e os brônquios, tá? Tudo isso aqui tem origem endodérmica, mas isso a gente vai ver quando a gente for ver desenvolvimento do sistema respiratório e digestório, tá bom? Então, gente, aqui ó, nós temos um embriãozinho visto de lado, tá? Ó, aqui você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto arcos faríngeos, ok. Esses aqui são os somitos, lembra? Isso aqui é a índice de formação do membro, dos membros anteriores. Isso aqui é o coração, aqui o olhinho está se formando, aqui é toda a região cefálica. Tudo bem. Eu vou fazer um corte aqui, esse aqui é o nível do corte, tá? Então, o teu embriãozinho tá assim, eu corto ele aqui e viro assim para vocês enxergarem a parte de dentro e observarem os detalhes da evolução dos arcos faríngeos. Ok. Então, tá aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto arcos faríngeos. Por dentro eu tenho as bolsas, por fora eu tenho as fendas. Observe que este segundo arco faríngeo já cresceu bastante e ele está recobrindo quem? As fendas. A segunda, a terceira e a quarta fenda faríngea vai ser recoberta, serão recobertas pelo crescimento do nosso segundo arco faríngeo, tá bom? Muito bem, então ele vai crescendo e esse espaço que se forma aqui dentro, esse buraquinho, a gente não vai chamar de buraquinho, buraquinho é um termo muito pouco elegante, então a gente chama de seio cervical, tá? Esse seio cervical você vai ficar cada vez com uma abertura cada vez menorzinha para dentro desse buraquinho, que é o seio, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter o fechamento dele, então fecha aqui completamente, você vai ter o teu pescoço completamente liso e fica aqui só um remanescente do teu seio cervical, isso também vai acabar fechando. Em raros casos, algumas crianças nascem com uma conexão entre bolsa e remanescente desse seio cervical aqui. Então, você tem uma pequena passagem aqui, tá? Mas isso é muito raro. Mas entendendo a embriologia, você vai entender o que foi que aconteceu com aquela criança, com aquele indivíduo, tá? Muito bem. Então, o que sobra em termos de fendas? Só a primeira fenda faríngea é que sobra. As outras todas se fecham, tá? A primeira fenda faríngea, como a gente pode observar aqui, vai dar origem ao meato auditivo externo, tá? Vamos continuar. A parte das bolsas eu vou mostrar em outra imagem que são mais didáticas. Tá tudo aqui também, se vocês quiserem, mas eu prefiro em outras imagens. Então, vamos lá. Aqui, relembrando, né, que tudo isso é baseado em fatos reais. Ó, isso aqui é uma imagem de um embrião humano, tá? Na 5ª semana. Primeiro arco faríngeo, tá? Que é com as duas proeminências, maxilar e mandibular, segundo arco faríngeo, terceiro e o quarto tá lá embaixo. E aqui entre eles, evidentemente, as fendas faríngeas. Aqui ficava o enorme coração que foi removido para a gente poder enxergar. Tá bom. Aí aqui, ó, você tem primeiro arco faríngeo, tá? Com a proeminência maxilar e mandibular. E isso aqui, ó, é o que vai dar, é a primeira fenda faríngea, tá? Isso aqui é que vai dar origem à orelha externa. E esse buraquinho bem pequenininho aqui é que é o meu seio cervical, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês que em cada arco faríngeo eu tenho 4 elementos?
um arco aórtico, que é um elemento de vaso sanguíneo, eu tenho um nervo, eu tenho um elemento muscular e eu tinha uma cartilagem. Essas cartilagens vão ter derivados muito específicos, dependendo de que arco você está falando. Esse aqui é um slide que faz um resumão dos derivados das cartilagens dos arcos faríngeos, tá? É um super resumão. Claro que mais detalhes vocês vão ter nos livros didáticos de vocês. Mas vamos dar uma passada aqui. Ó. O primeiro arco, extremidade dorsal, ela se chama cartilagem de Meckel, tá? Então, na extremidade dorsal desta cartilagem do primeiro arco, você vai dar origem, né? Vão se originar a partir dessas cartilagens os dois ossículos da orelha média. Quais? Martelo e bigorna. Da porção média da cartilagem, a porção média da cartilagem vai regredir, fica o pericôndrio. Vocês têm que saber o que é pericôndrio, o que é cartilagem e que cartilagem dá origem aos ossos, né? Vocês sabem que cartilagem é ali, ossifica, tudo isso já foi visto. Então, isso aí é básico, ok. Na porção média, então, de qualquer forma, dessa cartilagem, o pericôndrio fica, e esse pericôndrio vai dar origem ao ligamento anterior do martelo e o ligamento esfenomandibular. As porções ventrais das cartilagens do primeiro arco vão dar os primórdios em forma de ferradura da mandíbula. Vão servir de guia e ossificação intramembranosa em torno dessa cartilagem. Tá? Você vai ter ossificação tanto endocondral quanto intramembranosa por aqui. Tá bom? Ok. O segundo arco, a cartilagem dele se chama cartilagem de Reichert. Tá? Esse é Meckel, e esse é Reichert. Muito bem, a extremidade dorsal, a gente começa sempre pela extremidade dorsal. Vai dar origem ao quem? Ao estribo da orelha média. Então aqui eu tenho martelo, bigorna e aqui eu tenho o estribo. E vai dar origem também ao processo estiloide do osso temporal. A porção média dele entre o processo estiloide e o osso ióide vai regredir e fica o pericôndrio. O pericôndrio vai dar origem ao ligamento estiloide. Vocês vão ter que olhar um pouquinho no livro de anatomia se vocês não sabem muito bem do que eu estou falando, tá? A porção ventral dessas cartilagens do segundo arco vão se ossificar e vão dar origem ao corno menor e à parte superior do corpo do ocioide. Tá? O terceiro arco vai ter cartilagens também, sem nomes específicos, e a parte ventral vai se ossificar, dando origem ao corno maior e a parte inferior agora do nosso osso ióide. Então, o corno superior do ocioide é do segundo, e a parte inferior e o corpo do ocioide é do terceiro arco faríngeo. Quarto e sexto arco, reparem, a gente nunca fala do quinto. O quinto arco faríngeo, ele é sempre muito rudimentar, muito pouco desenvolvido, tá? Por isso que a gente sempre só fala do primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto arco faríngeo. Tá? Isso vai ser sempre assim. Não é porque a gente errou aqui na hora de numerar, tá? É assim. O quinto é rudimentar, tá bom? Muito bem, então as cartilagens do quarto e do sexto arco vão se fundir e vão formar as cartilagens laríngeas, a maioria delas, exceto a epiglote, porque a epiglote não é uma cartilagem hialina, é uma cartilagem elástica, né? A epiglote se forma a partir do mesênquima da saliência hipobranquial. A gente já vai ver a formação da epiglote quando a gente for ver a formação de língua, tá? Muito bem. Então, olha aqui, isso é uma imagem das formações das cartilagens. Então, olha aqui. De novo, essa imagem a gente já entendeu, né? O nosso embrião em vista lateral, cartilagem do primeiro, do segundo, terceiro, do quarto arcos faríngeos. E os seus derivados aqui numa criança, tá? No indivíduo já recém-nascido. Isso aqui é derivado da primeira cartilagem. Olha aqui, o pericôndrio formou este ligamento, tá? E, cadê? Formou também este ligamento e mais o martelo e a bigorna. Isso aqui tudo é derivado do primeiro arco, da cartilagem do primeiro arco faríngeo. Cartilagem do segundo arco faríngeo. Estribo, tá? Que é esse ossinho aqui, o processo estilioide, o ligamento derivado do pericôndrio e o corno menor do ocioide. Aí aqui, daqui para cá, tudo isso aqui, ó, aliás, esse aqui só é terceiro arco faríngeo, perdão, o corno maior do ocioide. E essas aqui, ó, são as cartilagens do quarto e do sexto arco que se fusionam e dão a cartilagem tireoide e a cricoide. Ok? Ok.
Outra visão é essa aqui. Esse aqui eu não vou repetir, tá? Mas eu acho esse quadro muito didático. Então, para vocês estudarem, deem uma pausadinha aqui, olhem o desenho. Não é bonito, mas é muito didático, tá? E aqui tá também os derivados dessas cartilagens, ok? Os nervos também, de novo, tudo é metamerizado, né? Como se fossem metâmeros. Então, os nervos vão dar origem, os nervos de cada árvore vão dar origem a nervos específicos também. Não vou torturar vocês muito tempo com isso aqui, só sabendo então que cada um vai dar nervos específicos. As bolsas faríngeas, essas são importantes, porque cada bolsa faríngea vai dar origem a uma coisa bem diferente. Então vamos passar rapidamente nesse quadro escrito aqui, que na verdade é muito mais um resumo para ajudar o estudo de vocês, e depois a gente passa para as imagens. Então vamos lá. Primeira bolsa faríngea, lembrando que as bolsas são por dentro. Então a primeira bolsa faríngea vai dar origem ao recesso tubo-timpânico, tá? A porção distal entra em contato com o primeiro sulco faríngeo e aí vai formar quem? A membrana timpânica. Não entendi. A bolsa é o recesso tubo-timpânico. A fenda é o ouvido externo. Entre as duas, elas vão se encontrar, é o que está dito aqui nesse primeiro lugar. E ali, entre esses dois, entre bolsa e fenda, esses dutos vão se encontrar e ali vai se formar a membrana timpânica, tá? A porção medial da bolsa vai dar cavidade timpânica e o antromastoide, e a porção proximal, conexão com a faringe, se alonga e forma a tuba auditiva, também chamada de tuba de Eustáquio. Lembrando, então, que a gente tem conexão, né, entre a faringe e a parte interna do ouvido. Por isso que a gente sente tanto aquelas diferenças de pressão, né? A gente tem dor de ouvido caso você suba ou desça muito rápido uma montanha, ou se você mergulha muito rapidamente ou sobe de fundo, né? Você tem que dar tempo de você igualar as pressões atmosféricas, ou seja, do lado de fora, quanto a pressão interna. E como é que você faz isso? A partir da abertura dessa tuba, dessa tuba auditiva, aqui, me fala olhando aqui, que é a tuba de Eustáquio, tá bom? Que se forma aqui, ok? A partir da primeira bolsa. Muito bem, segunda bolsa. Lembra que é por dentro, né? Isso se chama também seio ou fossa tonsilar da tonsila palatina, ou seja, a segunda bolsa vai dar origem às tonsilas palatinas, tá? Que são as amígdalas. A gente já viu isso quando a gente viu tecido linfóide. Esse endoderma aqui, então, lembra que a bolsa é revestida toda por endoderma. O endoderma vai crescer, vai penetrar no mesênquima subjacente e vai formar o que? As criptas típicas das nossas tonsilas, tá? Vai ser o epitélio superficial e revestimento das criptas tonsilares. O mesênquima que está em volta das criptas vai se diferenciar em tecido linfóide, aí você tem os nódulos linfáticos das tonsilas, tal qual nós vimos em MCGNO, em módulo neurosensorial, em módulo hematopoético, em módulo hematopoético, quando eu falei dos órgãos linfóticos para vocês, tá? Terceira bolsa. A parte dorsal, a parte bulbar, vai dar origem à paratireoide inferior. A parte ventral é mais alongadinha, vai dar o timo. Isso aqui tudo eu vou mostrar numa imagem, vai ser mais fácil. A quarta bolsa, a parte dorsal, vai dar paratireoide superior, então observe. A terceira que vem antes, dá paratireoide inferior. A quarta que vem depois vai dar paratireoide superior, mas é assim mesmo, não está errado, tá? A parte ventral alongada da quarta bolsa vai dar o chamado corpo último branquial, que é rico, cujas células vão ser as células parafibriculares da tireoide, que são quem? A célula C, aquelas células que produzem calcitonina, tá? Lembra que vocês já viram em endócrino, você tem a tireoide com os folículos tireoideanos que produzem hormônio T3, T4, beleza. E ali no meio tem umas células meio que nada a ver, né, que ficam ao lado dos folículos e que são uma coisa estranha ali. Por quê? Porque elas vêm de outra origem. Elas vêm aqui da quarta bolsa faríngea, tá? São células C. E, na verdade, elas têm uma origem ainda mais diferente. Elas vêm da crista neural. São células da crista neural, invadiram as bolsas faríngeas e de lá elas vão depois migrar e invadir a tireoide. E lá elas vão produzir calcitonina, células C, tá bom? Bem legal isso, né? E a quinta bolsa,
que na verdade às vezes é considerado uma parte da quarta bolsa, por causa daquela história de que o quinto arco e a quinta bolsa é meio rudimentar. De qualquer maneira, vai dar também o nosso corpo último branquial, de onde muitas vezes se considera que vem a célula C. Tá? Então, olha aqui a gente tem o nosso embrião então visto de frente de novo, para a gente se localizar. Aqui, ó, a membrana bucofaríngea está em rompimento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto arcos, tá? Não. Primeiro arco, segundo, tá certo. Primeiro, segundo, terceiro e quarta, arcos faríngeos, terceiro e quarto. É que ele, ele mostrou aqui, que aqui ele tem uma a mais, tudo bem. Vai só até os 4 arcos faríngeos aqui, tá? E aqui por fora as fendas, mas ele vai cortar isso aqui, e aí a gente vê aqui por dentro quem? As bolsas, tá? Membrana bucofaríngea aqui, isso aqui vai dar origem à cavidade oral, tarará, e aqui então, primeira bolsa, segunda bolsa, terceira bolsa, quarta bolsa. O que a gente tem aqui de outras inserções? Isso aqui, ó, é o duto tireoglosso, tá? Divertículo tireoideu. A partir daqui vai se formar quem? A tireoide. Vocês devem ter visto isso no sistema endócrino, tá? Que ela vem, forma-se o duto tireoglosso, tarará, e vai formar a tireoide. Não tem nada a ver com bolsa faríngea, tá? Ele vem a partir lá de um ponto específico da tua cavidade oral. Na verdade, que o resquício dela vai ser o V lingual da língua depois. E mais caudalmente, você tem o brotamento já aqui dos brônquios, início de formação de pulmão, tá? Só pra gente localizar onde é que eles estão. Lembrando que o quinto é ausente, você tem 4 pares de bolsas bem definidas e o quinto é ausente ou rudimentar. Ok, e aqui os derivados, então, dos arcos em geral. Então você tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto arco. Por fora, lembra as fendas, né? Só fica a primeira, as outras vão sumir em seio cervical, porque vai crescer o segundo arco faríngeo por cima deles. E por dentro tem aqui as bolsas. Repara que a primeira bolsa, ela é bem retinha. Ela vem e vai dar origem aqui, ao recesso tubo-timpânico. Vai dar origem ao ouvido interno e aqui o ouvido externo. Ok. A segunda bolsa também é uma bolinha, vai dar origem aqui, a tonsila palatina. A terceira, ó, já tem 2 lobos. E a quarta também. Então, a segunda, a primeira, recesso tubo-timpânico, tudo bem. A segunda, tonsila palatina, tá aqui. A terceira, paratireoide inferior e uma parte do timo bilobado. E aqui embaixo, a quarta, vai dar origem às paratireoides superiores e às células C, que são derivadas do que a gente chama aqui do corpo último branquial, tá? E repara que, evidentemente, por fora, as fendas foram todas recobertas e só ficou uma pequena vesícula cervical que depois vai desaparecer, tá? Esse aqui eu acho o desenho mais didático para mostrar derivados de bolsas faríngeas. Gosto muito dele. Então tá aqui, ó, derivado da primeira bolsa, tuba timpânica. Derivado da primeira fenda, meato auditivo externo. Entre as duas a gente tem quem? Membrana timpânica. Segunda bolsa faríngea, vai dar origem à tonsila palatina. Terceira bolsa faríngea, vai dar as paratireoides inferiores e o timo bilobado. Ele vem daqui, obviamente vem do outro lado também. Então, como o timo vem daqui, migra até aqui embaixo, ele vai arrastar com ele as paratireoides. Por isso que as paratireoides originárias da terceira bolsa são as inferiores e as da quarta bolsa são as superiores. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Então segue aqui então o timo, vai se encontrar aqui na frente. E aqui então da quarta bolsa você tem quem? As paratireoides superiores, tá? Que vão ficar aqui próximos à tireoide, e do corpo último branquial as células C, que vão invadir a tireoide e vão então formar a célula C, que é proteína calcitonina. Lembrando que a tireoide não tem nada a ver com bolsa faríngea, ela se originou aqui, como eu disse, né? O resquício dela vai ser o foramen cego da língua e ele veio através do tireoglosso, mas isso não é assunto da nossa aula. Tem que ter sido assunto lá de embriologia do endócrino. Olhando de lado, então, seus derivados, novamente, olha aqui, a boca da criança, né? Aqui a língua, a partir do foramen cego da língua, esse aqui era o trato do duto de tireoglosso, por onde ele passou. E aqui se colocou quem? A tireoide. Tá?
tá? Que não tem nada a ver com arcos faríngeos. Dos arcos faríngeos, já tem do primeiro, da primeira bolsa no caso, né? Tuba auditiva, tá? Que é a cavidade timpânica, derivada da primeira tuba, da primeira bolsa, perdão, tá? E lembrando que ela se conecta aqui com a parte parte superior da faringe. Tá. A segunda bolsa, seio da tonsila palatina, tá? Epitélio de superfície também da tonsila palatina. Então, primeira bolsa, segunda bolsa. A terceira vai dar origem ao quê? Ao timo e as paratireoides inferiores. E a quarta bolsa vai dar origem aos paratireoides superiores e o corpo último branquial, produtor de célula C, que vão invadir o que está representado aqui, a tireoide. Tudo bem? Tudo bem. Isso aqui é uma outra imagem, muito mais para vocês estudarem, não vou também entrar em detalhes, mas deem uma pausa e olhem. Isso aqui é o início, mostrando somente as bolsas e os seus derivados. Olha aqui a tuba auditiva interna, aqui a língua também, o brotamento dela ocorreu tudo ao mesmo tempo, então aqui a língua. Aqui eu tenho as tonsilas palatinas, dos dois lados evidentemente, aqui ó, essa bolinha vai ser as paratireoides inferiores e uma parte do timo, paratireoides superiores e aqui a célula C. E aqui, que é o corpo último branquial, né? E isso aqui então é a tireoide, obviamente, em formação, tá? Eu acho uma imagem bem didática. Isso aqui é um resumão, derivados dos sulcos faríngeos, então separa os arcos faríngeos externamente. Só o primeiro sulco aqui vai dar origem ao meato auditivo externo, o segundo, terceiro e quarto vão dar o seio cervical. Resumão, tá? Take home message. Derivados das membranas faríngeas, então os sulcos, daí, só a membrana que você tinha no meio. Bom, só a primeira membrana faríngea que vai dar origem a alguma coisa assim diferente, porque a primeira membrana faríngea mais o mesênquima que ficou por ali vai dar quem? A membrana timpânica. A segunda, terceira e quarta membranas faríngeas serão, então, agora o mesênquima entre o endo e o ectoderma, vão crescer e vai desaparecer a forma de membrana, vai ser todo o tecido, tá? Destinos dos sulcos, de novo, é para vocês estudarem, tá? Processo do primeiro arco, esse aqui é o primeira fenda e aqui o seio cervical, tá? Ele é bem interessante que ele mostra uma série de coisas que daqui a pouco a gente vai ver quando for ver formação de face. Vocês podem voltar depois aqui para observar algumas coisas interessantes que tem aqui, que agora não adianta eu falar que vocês não vão entender, tá? Isso aqui então é a parte cranial, a face em desenvolvimento está deitada sobre a proeminência cardíaca. Isso aqui é um super coraçãozão que a gente tem nessa época aqui, e isso aqui é um brotinho então do teu membro superior, e aqui atrás os teus somitos que estão começando a se desfazer para ir formar os somitômeros, aliás, somitômeros não, como é? Os somitos vão dar os... Esqueci agora. Como é que era o nome? Esqueci. Dermomiótomos, lembrei? Dermomiótomos, que depois vão dar os dermátomos e os miótomos. Demorou, hein? Tá, ok. E aqui é uma outra imagem também para a gente ver os derivados das bolsas e dos sulcos faríngeos. Super resumo para estudo a partir das bolsas, a partir dos sulcos, tá? Vale a pena darem uma estudada e darem uma lida também no texto aqui, ok? Ok. E agora a última parte da nossa aula, a formação da língua. Bom, a língua, ela tem origem no primeiro arco faríngeo, no segundo, terceiro e parte do quarto, ou seja, todos os arcos faríngeos participam da formação da língua, de uma maneira muito particular, cada um deles. Então, olha só, o primeiro arco faríngeo vai dar origem aos 2/3 anteriores da língua, tá? Que é justamente a parte solta da língua, ok? Esses 2/3 anteriores da língua vão se desenvolver a partir de duas saliências laterais da língua e uma saliência medial, chamada de tubérculo ímpar. Muito bem. O segundo, terceiro e parte do quarto arcos faríngeos vão participar da formação da saliência medial, cópula ou eminência hipobranquial, que vão dar origem então ao terço posterior da língua, 1/3 só posterior da língua, que é a parte ancorada da língua, tá? A parte fixa da língua. O quarto arco, a porção posterior, a maior parte dele vai dar origem a uma saliência chamada saliência medial, que vai se desenvolver em epiglote,
que é em grande parte, né, constituído de uma cartilagem elástica, como vocês já viram. Tá, então olha aqui que bonitinho. De novo, primeiro, segundo, terceiro, quarto arcos faríngeos, lindo! Agora a gente está vendo aqui a parte de formação de língua. Então agora ele pintou de uma corzinha diferente cada um dos arquinhos, né? Obviamente eles são arquinhos, né, como o nome já diz, então é um arquinho, tá bom? Ele colocou todas as partezinhas aqui, a parte circulatória, cartilagem, nervo e músculo, tá tudo aí, muito bem. Então olha só, do primeiro arco faríngeo você tem esses dois brotamentos pares e um ímpar. Esses dois, ó, vão crescendo para frente e você vai acabar tendo a fusão medial, que dá o teu sulco mediano da língua. Todo mundo sabe que tem, né? Esse sulco mediano que a gente tem na língua é justamente o que? Um resquício do ponto de fusão de dois brotamentos embrionários. Não é legal isso? Eu acho muito bacana. Olha só, tá? Então esse aqui é o nosso sulco mediano. Tudo isso aqui que está em azul é derivado do meu primeiro arco faríngeo. Repara, aqui eu tenho o chamado V lingual, que eu sei que vocês estudaram ainda, mas não importa. Aqui ficam as nossas papilas circunvaladas, fazendo bem a separação entre os dois terços anteriores e o terço posterior. O terço posterior da língua, repara, ele vai ser do segundo, terceiro e parte do quarto arcos faríngeos, tá? Sendo que o segundo, ó, não participa muito. O terceiro arco faríngeo é o que mais participa na formação da parte posterior da língua e o quarto um pouquinho, tá? Mas pela coloração que ele colocou aqui, ele coloca quem mais participa, que vai ser o terceiro arco faríngeo. E o quarto lá atrás é o que vai mais participar mesmo na formação do que? Epiglote. Tá? Muito bem. Olha aqui, visto agora na realidade, né? Então, aqui um embriãozinho de camundongo, primeiro, segundo, terceiro arcos faríngeos. Tá? O quarto não apareceu no corte. Ele vai mostrar então a cavidade oral se formando. Isso é o início da cavidade oral. E olha aqui, ó, os dois brotamentos do primeiro arco faríngeo e aqui o tubérculo ímpar, tá vendo? Os dois laterais e o ímpar. Isso aqui vai crescer, você vai ter a fusão no meio. O segundo arco, repara, ele vai ter uma participação pequena. E o terceiro, ó, já é muito mais importante a sua participação. O quarto tá lá atrás, ele vai participar também de formação de língua, mas ele vai ter uma participação mais importante ainda na formação da epiglote. Aqui, ó, primeiro arco contribui então para os dois terços anteriores, o terceiro arco predomina aqui no terço posterior, tá? E aqui tá o segundo, que, ok, não é muito, mas ele tá lá. Esse buraquinho aqui vai dar origem ao foramen cego da língua. Dali para baixo, é que você vai ter o desenvolvimento do duto tireoglosso, ou seja, a tireoide se origina a partir desse ponto aí, descendo, tá? Que não é o assunto da nossa aula, mas como tá ali, não custa a gente juntar essas informações para vocês, tá? E aqui você já tem a língua praticamente pronta. Olha aqui que linda linguinha de um camundonguinho, tá? Primeiro arco, segundo arco, terceiro arco e o quarto aqui que contribuiu fortemente tanto para a parte posterior da língua, ok? Mas também para a formação da epiglote. Tudo bem? Olha aqui que bonitinha, tá aqui a epiglote em todo o seu esplendor. Esse aqui é uma espécie em humanos, tá? Os dois terços anteriores da língua, tá? E aqui o terço posterior da língua, tá? A união deles se dá no chamado sulco terminal, ok? Esse aqui é o foramen cego, de onde vai sair então a glândula tireoide, tá? Ela na verdade já se formou nesse estágio aqui, tá bom? Tudo bem? E aqui atrás quem a gente tem? O quarto arco, que participa também na formação da epiglote, na parte bem basal, bem posterior da língua. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada.